Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vim falar sobre propósito, né? Todo mundo tem esse questionamento, qual é o meu propósito nessa vida, o que eu nasci para fazer? Mas eu vim trazer uma outra perspectiva, né? Uma outra visão do que seria o propósito. E o texto que nós iremos começar fica lá em Romanos 8, 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus e são chamados segundo o seu propósito, né? Nós já sabemos que todos nós nascemos com algo específico para desempenhar neste mundo, mas até descobrir realmente o que é, que tal viver de propósito, né? E o que seria isso? Porque hoje em dia, com a vida tão corrida, o que acontece? A gente acorda, a gente dorme, vai trabalhar e é tudo no automático, não é nada intencional, né? E quando falamos de propósito, seria algo muito intencional. Por exemplo, né? Vamos pegar as áreas da nossa vida. Quando nós vamos orar de propósito, com um fim específico, orar com intencionalidade, buscar a Deus de propósito por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz por nós, que é nos dar vida e vida em abundância, e não somente com uma lista, né, de compras lá, dizendo, Senhor, olha, eu preciso disso, disso, disso. Não, mas buscar Ele de propósito, com um propósito específico de conhecê-lo mais, né? Outra coisa que podemos fazer de propósito, que é ler a nossa Bíblia. Olha só, imagina como mudaria o nosso devocional se ao invés de nós pegarmos a nossa Bíblia e ler para bater a meta, né, daquele dia de tantos versículos lidos ali, nós falarmos para o Senhor assim, Senhor, olha só, Espírito Santo, senta aqui do meu lado e me mostra aqui nesse texto o que eu tenho que aplicar na minha vida. Isso seria ler a Bíblia de forma intencional, né? Ou me revela mais o Senhor dentro da sua palavra, eu quero te conhecer mais através da tua palavra. Isso é uma forma intencional, uma forma de leitura de propósito, porque vale mais um capítulo lido e aplicado do que 10 capítulos lidos e não aplicados. Então, nós temos que ser intencional na hora de estarmos lendo ali a nossa Bíblia, de estarmos fazendo o nosso devocional. Ter um propósito específico para aquilo ali, ter um propósito específico para aquela leitura, e não somente ler por ler. Por exemplo, em livros, né? Livros, eles nos abençoam muito, porque eles ficam compilados em um assunto só. É lógico que não substitui a Bíblia, mas nós conseguimos entender mais profundamente sobre determinado assunto. Imagina ler aquele livro não só por ler, para dizer que leu, mas sim ler ele de propósito, ler ele e aplicar, né, aquelas coisas que o Senhor vai ministrar na nossa vida, aplicar no nosso dia a dia. Por exemplo, tem um livro que mudou muito a minha perspectiva cristã, que é Movidos pela Eternidade, e ali começa, né, ele traz a analogia das pessoas que estão aqui no mundo, depois vão para o grande julgamento, mas no início do livro, o autor, que é o John Bevere, ele fala assim, imagina se os próximos 5 anos teus vividos nessa terra determinasse a tua eternidade, como tu iria se mover? Então, é se mover por propósito, né? Ter aquele tempo de oração de propósito, fazer as coisas com um fim específico e não só fazer por fazer para dizer que fez. Entende? Então, quando, por exemplo, ali, você que tá ali namorando, tá solteiro, né? Se preparar de propósito para aquela pessoa. Por quê? Porque muitos querem, né, a pessoa cheia do Espírito Santo, que serve bem na igreja, que maneja bem a palavra, só que ela não está se preparando, né? Por exemplo, o casal ali também, né? Todos querem um casamento perfeito, né? Comercial de margarina. Mas o que acontece? Um fica colocando a culpa no outro e nenhum faz o que deveria fazer, né? A palavra vai dizer que o homem, ele tem que morrer pela sua esposa, entregar a vida para ela.
E a palavra vai dizer que a mulher tem que ser submissa ao homem. E ser submissa não é ser uma empregada, que nem nós vemos, né, muito. Mas sim estar debaixo da missão dele. Estar junto, ao lado, auxiliando, né, carregando o fardo pesado. Então, ser modelado pela palavra e aplicar na nossa vida. Você que é homem, você sabia, por exemplo, que você vai ter que apresentar a sua família diante do Senhor? Então, né, é uma grande responsabilidade. Como é que tu vai apresentar essa família? Tu tá sendo um homem de propósito dentro da tua casa? Ao invés de ficar buscando o teu propósito na rua, né? No servir os outros, no servir a igreja, no servir o corpo? Não seria muito melhor você começar servindo a sua casa, sendo um melhor esposo para sua esposa, sendo o melhor pai, sendo realmente sacerdote daquele lar, ensinando seus filhos no caminho que eles devem andar? Mulher, você que é mulher, cheia do Espírito Santo, não seria muito melhor ser cooperadora do seu marido e não ficar falando mal dele pelas costas, mas sim ser uma esposa de propósito, né? Uma esposa que serve o lar, né? Quem trabalha fora ali, mas faz o seu trabalho também dentro da casa, porque a mulher, ela tem o poder de transformar ambientes, né? Quando a mulher tá bem louca, assim, agitada, tá nervosa, tá irritada, parece que toda a casa ela caminha por esse viés. Só que quando ela tá tranquila, quando ela tá assim centrada, né, na paz do Senhor, toda a casa ela caminha por esse viés também, né? Então você que é mulher, né, cuide do seu temperamento, porque da mesma forma que você fala com os outros na rua, você não fala da mesma forma com o pessoal de casa, né? Dentro de casa a gente tem aquele pensamento que a gente pode extravasar, mas não. Nós temos que cuidar da nossa casa, até porque quem nos atura é o pessoal da nossa casa. Não é o nosso pastor, não é os membros da igreja, né? Lá a gente vê de vez em quando. Então, dá o melhor para sua casa. A Helena Tanuri, ela fala, né, que muitas vezes a gente coloca melhor louça, melhor toalha, o de melhor para aqueles que vão vir na nossa casa. Mas por que não inverter, né? Dá o melhor para aqueles que estão ali. Pega aquela louça que tu nunca usa, faz uma mesa bem bonita, né? Faz uma mesa aconchegante, pelo menos uma vez ao dia ali, ter um momento de mesa com a sua família, né? Chamar os seus filhos, ensinar o caminho que eles devem andar, para que daqui a pouco tu não diga assim, onde é que eu errei, né? Mas tu não semeou enquanto eles eram pequenos. É ser pai, é ser mãe de propósito. Dá trabalho, mas pegar eles, né, fazer o devocional junto, ver o que eles entenderam, explicar princípios de honra para ele, explicar como eles têm, né, não só explicar, mas mostrar também como tu ora, mostrar para eles como tu lê a palavra, né? Eu lembro que os meus filhos, eu tenho mania de, eu não consigo riscar na Bíblia, né, mas eu faço com lápis de cor ali, bem delicado. E quando a minha filha ainda não lia, né, a palavra, ela não sabia ler, ela simplesmente pegava, eu tinha dado uma Bíblia para ela e ela riscava, que nem eu tava fazendo, porque eles fazem muito mais aquilo que vem a gente fazendo do que aquilo que nós falamos para eles fazerem. Então é ter esse cuidado de ensinar realmente a criança no caminho que ela deve andar, né, de ensinar os nossos filhos a ter temor dentro da casa do Senhor, né? Quantas vezes a gente vê, e por um bom tempo eu pequei também nisso, a criança pequena não tem o kids, e aí tu larga o celular na mão do teu filho na hora do culto. Não, ele precisa saber que a presença do Senhor, ela é santa. Porque se ele não temer o Senhor dentro da casa dele, quando estiver dentro da tua casa, ele também não vai temer, ele não vai ter aquela consciência de que o Senhor está ali, né? Então, é começar a ensinar a criança neste caminho. Ensinar ela a fazer o devocional, ensinar ela a orar, ensinar e mostrar para ela os milagres que acontecem dentro da sua casa, né? Aqui em casa, sempre quando uma oração é atendida, eu chamo eles e digo, olha só o que o Senhor fez, né?
até a última, o último milagre, assim, que foi físico, né? Que não foi uma benção, por exemplo, da entrada do retiro, que eu fui abençoada, mas foi algo muito específico. O Senhor tinha mandado eu doar minha Bíblia, e eu fui lá, eu doei, e era a minha paixão, né? Tava um monte de rabisco lá, algumas coisas anotadas e tal. E aí eu falei pro Senhor, tá, eu tô sem Bíblia e eu vou escolher minha Bíblia. Quando eu puder, eu vou comprar essa Bíblia. Então eu fui num site, né, no Mercado Livre ali, escolhi e salvei a página. Eu falei, não, vai ser essa aqui, que quando o Senhor me der condições, eu vou comprar. Não demorou muito, eu fui ofertada com a Bíblia. E pasmem, era a mesma Bíblia que eu tinha escolhido. Até eu vou mostrar pra vocês, porque assim... tem coisas, que é essa aqui, ó. Tem coisas que a gente leva ao Senhor em oração e Ele nos escuta, Ele nos responde, né? Então comece a mostrar para os seus filhos os pequenos milagres que o Senhor faz na sua vida. Começa a mostrar para eles um coração grato, um coração alegre, porque o Senhor, Ele muda toda a nossa vida, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa força, né? E se nós estivermos sempre reclamando, murmurando, e não mostrar as maravilhas do Senhor, e não só aquilo que Ele pode nos dar, mas a alegria que Ele coloca dentro da gente, como é que eles vão querer seguir essa vida? Não tem como, né? Eles vão dizer assim, pá, mas minha mãe e meu pai vivem reclamando, por que eu vou seguir a Cristo se eles vivem reclamando? Não, é mostrar para os nossos filhos que mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio a dificuldades, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa força, né? E a palavra vai dizer que nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Então, como é que nós vamos expressar isso sendo reclamões? Sendo que a gente vê, né, lá, quando o povo saiu do Egito, estava indo para a Terra Prometida, o quanto eles reclamavam. Né? E o Senhor não se agrada disso. Imagina você como pai, como mãe, você vai lá, dá tudo pro seu filho, ele vive reclamando. Muitas vezes somos assim, né? Nós, na presença do Senhor. Então, que nós venhamos mudar a nossa mentalidade, né? Transformar a nossa mente. Amém? Mas, e toda vez viver por propósito, viver de propósito, sabe? É agradecer ao Senhor de propósito mesmo, com intencionalidade. Quando erguemos nossas mãos no culto, sabemos que é para Ele, não porque estão pedindo ou por hábito, mas fazer cada ação do nosso corpo, cada ação do nosso dia a dia de propósito, para adorar o Rei dos Reis, para elevar e engrandecer o nome do Senhor. Né? Até mesmo na hora de fazer, por exemplo, a nossa refeição. Muitas vezes, eu não sei vocês, mas eu não gosto muito de cozinha. E eu tenho pedido pro Senhor, né? Me dá contentamento ao cozinhar. Porque eu entendo que é um ato de amor. E quando tu vai fazer o almoço, por exemplo, né, pra tua família ali, ou só pra ti, se tu for sozinha, mas se tu vai ali e faz algo com um propósito, né, de glorificar a Deus através daquela refeição, tudo muda, né? Então, que nós venhamos mudar nossa ótica, sermos transformados e não ficar buscando, caçando o nosso propósito lá na rua, mas começar a viver de propósitos, né? Dar valor para aquilo que o Senhor tem nos dado hoje, né? Hoje Ele nos deu o fôlego de vida, então hoje eu vou ler a minha Bíblia diferente, eu vou orar diferente, eu vou abençoar meus filhos diferente. É fazer aqueles micro resultados, né? Mas de forma intencional para o Senhor, para glorificar o nome dele. Amém? Então, essa é a mensagem de hoje. Até mais.